Olá, amigos! Que alegria nós nos reunirmos novamente aqui no podcast Fala Animal, podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais, para nós falarmos sobre os nossos irmãos animais, que tanto nos encantam, tantas histórias nós temos para falar deles e tanto nos fala a doutrina espírita a respeito. Quem quiser saber mais sobre a ASEAMA, Associação Espírita de Amigos dos Animais, entre no nosso site aseama.org.br. Lembrando que nós temos lá como você fazer fichinha, cadastrar o seu animal para realizar os tratamentos espirituais à distância, cirurgias espirituais à distância. É possível conversar com os nossos voluntários também no chat ou por e-mail. Então estamos à disposição nessa fase de suspensão das atividades espirituais dos centros espíritas. Nós disponibilizamos todos os tratamentos que realizávamos presencialmente no Centro Espírita ASEAMA, junto à equipe espiritual da ASEAMA, de forma virtual, na verdade de forma à distância, para que os animais que eram tratados em nossa casa presencialmente e outros também possam ter a oportunidade de dar continuidade aos tratamentos. Aliás, não deve demorar muito para nós fazermos um podcast sobre passe em animais e trazermos o conteúdo da doutrina espírita a respeito, discussão de casos que aconteceram na ASEAMA e compreendermos o passe em animais e outras coisas, outros assuntos. Se você tiver sugestões ou perguntas a respeito do que nós estivermos discutindo, você pode mandar um e-mail para nós, falaanimal@aseama.org.br. Nós estaremos à sua disposição. De repente você tem alguma sugestão, uma boa história para contar e a gente traz aqui para o nosso podcast. Para quem não se lembra, meu nome é Sandra, sou uma das voluntárias da ASEAMA. Estou aqui hoje com outros dois voluntários, amigos queridos. Oi, Cátia, Tiago, tudo bem, meninos? Bem, muito bom estar aqui com vocês de novo, participando desse projeto tão especial. Você, Tiago, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma oportunidade de a gente falar sobre a doutrina espírita, sobre os animais, que realmente é muito gostoso a gente ouvir o que eles têm a nos dizer e que a doutrina tem a corroborar com isso aí. Hoje nós vamos falar de uma coisa que, olha, nós vamos começar a falar, eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo vai lembrar de alguma história, ou que te contaram, ou que você presenciou na sua casa, ou que você presenciou na convivência com os animais, porque, gente, isso aqui que a gente vai discutir hoje, todo mundo tem um caos, como diz o Maneiro, todo mundo tem um caos para contar. Nós também temos, hoje a gente vai falar, na verdade, notícias que são publicadas a respeito, que é acerca da amizade entre os animais, solidariedade entre os animais, vínculos afetivos, emoções, sentimentos nos animais. Então, eu vou passar a palavra para os meus amigos, para nós vermos o que é que eles trouxeram para a gente conversar e depois trazer aí a doutrina espírita. Olha, Sandra, tem dois casos bem interessantes. Eles não são tão novos, tá? Eles já saíram na mídia no finalzinho do ano passado, mas, assim, são muito, muito interessantes. Tem um caso que são dois cães que foram abandonados e eles viviam no esgoto e são irmãozinhos, e um fazia companhia para o outro. Durante semanas eles viveram assim, dentro do esgoto, sem qualquer contato com as pessoas. Foram resgatados. O que mais impressionou foi como um cuidava do outro. Então, assim, uma relação de amor muito bonita, e eles tinham um verdadeiro pavor dos seres humanos, óbvio. Eles ficaram um tempo ali vivendo naquela situação, sem qualquer contato com as pessoas, O mais impressionante era que o macho protegia muito a fêmea. Então, ele tinha um cuidado impressionante com a irmãzinha. E um outro caso também é uma amizade muito diferente entre um pastor alemão e um furão. O que a doutrina pode nos dizer dessa questão de amizade entre os animais? Eu vou fazer uma parte aí sobre desdobrar o que você falou em duas questões separadas que são importantes, e depois nós vamos trazer também um caso interessante aí que o Tiago vai falar para a gente, sobre uns pitbulls, que eu vi um vídeo, achei interessantíssimo, depois nós vamos colocar o link aí para vocês poderem ter a oportunidade de ver. Mas eu queria, antes da gente entrar nisso, falar de uma questão de extrema importância que nós começamos citando na notícia que nós falamos, que vale a pena
como um alerta, né? Que a questão é uma epidemia que nós vivemos não só no Brasil como no mundo, que obviamente não é noticiada, não está aí na mídia constantemente, mas basta um passeio pela cidade, basta um olhar, que é a questão do abandono de animais, né? Nós vimos aí a situação dos dois poodles, um cuidando do outro, vivendo no esgoto, assim, um vinculado ao outro, um foi o apoio emocional do outro, mas nós não podemos deixar de lado, deixar de olhar aí com um olhar fraterno a questão do abandono de animais. Novamente, a ignorância humana que não consegue compreender, que ainda não percebe a alma por trás do corpo, né? E, na verdade, essa discussão que a gente vai fazer hoje sobre os sentimentos dos animais, as emoções dos animais, vou trazer Kardec para a nossa conversa em uma fala dele ao longo do estudo de toda a codificação espírita. Ele fala muito isso, que o espírito da verdade vem trazendo essa informação através de Kardec, que as emoções, os sentimentos são atributos da alma, não do corpo. Então, o que nós vamos hoje conversar sobre vínculos de amizade, né? A amizade aí que a Kátia fala para nós, são vínculos entre almas, entre espíritos. Não é que nós temos aí um pastor que é amigo de um furão, nós temos um espírito que está emocionalmente vinculado a outro espírito, formando um vínculo que vai além do corpo e, com certeza, além da reencarnação, espíritos companheiros, espíritos amigos. Então, quando equivocadamente o homem abandona o animal por compreendê-lo como coisa, por não entender que ali existe uma alma, o equívoco é muito mais grave do que simplesmente o abandono do animal. Estamos abandonando almas que Deus nos confia. Repito isso muito ao longo do nosso podcast, para que isso fique reforçado no nosso coração, na nossa mente, vinculado aos nossos sentimentos mais fraternos de compaixão. Nós estamos abandonando almas que Deus nos confia no processo de evolução. Almas que ficam muitas vezes esperando os seus tutores voltarem. Almas que não deixam outros chegarem perto, esperando aquela criatura, aquele ser humano que é para ele a sua razão de existir. Almas que ficam prestando atenção em carros muitas vezes, e muitas vezes fixos num único lugar, ali onde eles foram abandonados, assim, descrições de animais que ficam muito tempo nessa situação, esperando exclusivamente que aquele que é o seu grande amor retorne para buscá-lo, sem compreender o que aconteceu, porque ele foi abandonado e o que foi que ele fez para isso. É uma epidemia de grandes proporções que nós vivemos hoje e que é imprescindível que tomemos providências, não somente para reduzir a quantidade de animais na rua, mas particularmente para combatermos a raiz do processo, que é a falta de consciência da razão de existir dos animais como nossos irmãos, nossos parentes mais próximos. Então, isso é uma questão imprescindível de nós olharmos, nós não podemos deixar de passar. Nós não sabemos o que aconteceu efetivamente com esses animais, esses poodles, para que eles tenham tanto trauma do ser humano. Mas, efetivamente, meus amigos, olha, tem uma frase no livro Missionários da Luz, do André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que o André Luiz fala uma frase que vai valer para muitas situações, né, que nós vamos viver aqui. Mas ele diz no livro que os animais não nos encaram como superiores inteligentes, mas como verdugos cruéis. Então, muitos animais no planeta nos veem como verdugos cruéis, porque se nós nos colocarmos na posição deles e olharmos a humanidade em relação a eles, efetivamente nós não temos sido realmente os irmãos mais velhos, companheiros e amigos, mas os verdugos que os fazem sofrer de diversas formas. Vamos, então, dando continuidade ao nosso estudo. Estou curiosa para ouvir aí o Tiago descrever a situação dos pitbulls. Conta para a gente, Tiago. É uma situação bem legal, Sandra, bem interessante, porque assim, a gente vê, são dois pitbulls. Geralmente as pessoas têm medo dessa raça porque acham elas muito agressivas, muito imponentes. E essa situação é bem engraçada porque mostra exatamente o contrário, né? São dois irmãos pitbulls que vivem juntos há algum tempo já. Para surpresa dos seus tutores, no momento que eles estavam vendo as câmeras de segurança da casa, para saber como é que estava a situação deles, se eles estavam bem,
eles flagraram os animais, o mais novo deles, trazendo um colchãozinho para o mais velho poder se deitar. Porque o mais velho estava muito tristinho, muito cabisbaixo, porque ele estava com um problema no ouvido e ele estava aguardando para uma cirurgia. Enquanto essa cirurgia não ocorria, o irmão mais novo zelava ele, cuidava dele, ficava sempre próximo dele para tentar animá-lo de alguma forma. É de fato uma situação bem diferente do que a gente esperava aí, do que a gente não consegue observar, principalmente se tratando de pitbulls, que o pessoal, a humanidade tem muito medo dessa raça, né? A verdade é que, olha, quem se relaciona com pitbull sabe que a grande maioria deles são animais dóceis, queridos em geral, carinhosos, amorosos, né? Mas eu brinco sempre assim, ó. Gente, um pincher quando morde alguém, isso não dá notícia na mídia. Mas se um pitbull morder alguém, dá notícia na mídia, porque o estrago que o pitbull vai fazer é muito maior que o pincher. A verdade é que, muitas vezes, a agressão ligada a essa raça é a responsabilidade do homem que os ensina a ser agressivos. Nós não podemos nos esquecer, efetivamente, também, que os animais, como nós, reencarnam, como nós, têm consciência. E, muitas vezes, um espírito, numa fase de cão, treinado para ser agressivo, para ser violento, vai trazer essa referência de educação que ele recebeu, né, dentro do lar, do antigo tutor, para a próxima reencarnação. E nos cabe novamente a responsabilidade como humanidade de ensinar a ele sobre amor, fraternidade, solidariedade e uma série de outras situações. Então, olha o contexto, como é imprescindível nós entendermos esse contexto todo do vínculo que nós mantemos com os animais, como é imprescindível nós mantermos o contexto da alma que está sob nossos cuidados e de nosso papel como educadores, né, auxiliando eles no processo de evolução e educando este espírito que caminha rumo à fase de humanidade. Quando a gente estuda o processo de evolução, nós conseguimos compreender isso. Dando continuidade a isso que a gente está falando, eu trouxe uma colocação que está num livro bárbaro, um livro espírita, de um autor espírita bastante conhecido, muito respeitado, um livro aí do início do século XX, do Caibar Schutel. O livro chama-se Gênese da Alma. Vale realmente a pena ler. Ele faz um estudo aprofundado sobre os animais no livro. Então, assim, faz com que a gente reflita, entenda uma série de coisas em relação aos animais. Ele traz inúmeros exemplos do que ele está falando, comprovando coisas que a gente está aqui conversando. E eu trouxe uma situação muito interessante, porque se trata justamente de animais com os quais nós não nos relacionamos dessa forma como nos relacionamos, por exemplo, com os animais maiores, como cães, gatos e aves, por exemplo. Ele está falando das abelhas. Ele fala o seguinte, vamos reproduzir um fato eloquentíssimo, tá? Narrado por um naturalista, Reaumur, a respeito destes obreiros. O espírito de ordem, de obediência, o amor ao próximo, o sentimento de piedade, tudo isso parece bem desenvolvido nas abelhas. Diz ele que certo dia observava uma abelha que, caindo em uma vasilha d'água, perdera os sentidos devido à sua longa permanência no líquido e aos esforços da sua luta contra o naufrágio. Logo depois chegaram ao local diversas abelhas, talvez da mesma colmeia, cercaram a companheira de todo o cuidado e conseguiram retirá-la da água, não cessando de lhe prodigalizar carinhos até que obtiveram seu completo restabelecimento. Olha só que coisa profunda, e ele foi uma observação que o naturalista fez, né? E ele relata essa colocação, o cuidado que as abelhas tiveram. Então, gente, quando nós estudamos Evolução do Espírito, da doutrina espírita, quando a gente estuda o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, quando nós nos aprofundamos no entendimento dos espíritos em diversas fases, nós vamos ver a descrição já do espírito iniciando o processo de desenvolvimento da consciência. Nós vamos ter muita oportunidade para falar de consciência aqui, mas iniciando o processo de desenvolvimento da consciência, já nesses animais ditos animais inferiores, né, que fala dos insetos, antes de chegar lá em aves e mamíferos. E aqui o Caibar Schutel, querido, nos descreve um fato que só comprova aquilo que a doutrina espírita fala, só comprova aquilo que André Luiz fala aí no livro Evolução em Dois Mundos. Realmente
que nós já notamos neste espírito, nessa fase, atos que demonstram ali um vínculo, que demonstram algum tipo de sentimento, que demonstram cuidados efetivos e até um amor, né, existente. Para quem está aí se questionando, poxa, mas já existe o amor nesta fase de abelha? Olha, gente, tem muita coisa que a doutrina espírita nos fala e nós vamos ter muito para falar sobre evolução. É que se eu for falar tudo num podcast só, nós vamos ter um podcast de vários dias, não é verdade? Porque o estudo que nós fazemos acerca da espiritualidade dos animais lá na SEAMA, no Grupo SEAMA, é um curso de 2 anos, um curso profundo, e uma das coisas que nós estudamos é justamente o desenvolvimento do amor. E Emmanuel vai nos falar no livro Vida e Sexo, que na verdade o amor começa na lei de atração, lá dentro do processo do reino mineral, ainda nas fases iniciais de evolução. O André Luiz repete a mesma coisa no livro Evolução em 2 Mundos. Então, não há dúvida, o espírito vai transcorrer aí todo o processo de consciência dormente no reino mineral, como nos diz Joana de Ângeles no livro Iluminação Interior, transfere-se para o reino vegetal, ainda de consciência dormente, depois transfere-se para o reino animal. No reino animal ele vai galgar todo o campo dos animais inferiores, para depois aves e mamíferos, para depois a fase humana. E nos conta André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, e dos primeiros passos do espírito lá no reino mineral, ali iniciando o processo completamente dormindo. Até os primeiros passos em homem primitivo, ele leva em média 1,5 bilhão de anos. Então, meus amigos, quando ele chega nessa fase de abelhas, por exemplo, esse já tem muitos milhões aí de anos passados para chegar ali, já muito se desenvolveu sobre do amor, na lei de atração, na sensibilidade. Passou-se muito tempo até que ele chegasse ali. Nós vamos discutir mais a fundo, mais detalhadamente, muitas vezes, esse processo de evolução, porque ele é tão importante, que quando nós olhamos o nosso planeta Terra e olhamos o espírito em muitos corpos físicos, onde nós considerávamos apenas a existência da matéria, nós vemos que nós vivemos efetivamente dentro de uma poesia da criação divina, com o espírito se desenvolvendo em inúmeros campos, reencarnando e desencarnando, a fim de chegar ao reino angélico, que é o nosso passo. Vocês podem ficar pensando, nossa, um dia nós chegaremos a arcanjos, acreditem se quiser, nós um dia chegaremos a arcanjos. Vocês veem que a gente está um pouco longe ainda desse processo, não é verdade, Thiago? Mas tem um longo caminho ainda pela frente. É verdade, tem muita coisa ainda para percorrer, e é gozado que quanto mais a gente estuda a doutrina, mais a gente consegue conhecer os ensinamentos de Jesus e reconhecer as nossas falhas, os nossos desvios. A gente vê o quão próximo a gente ainda está dos animais e o quão longe a gente ainda está dos arcanjos, e é exatamente por isso que a gente precisa nos conscientizar, na verdade, de quão necessário é a nossa aproximação com os animais, na melhora deles, no auxílio a eles, no amor que nós devemos ter a eles. Com certeza, Sandra. E o Einstein ele já falava, se um homem almeja uma vida íntegra, seu primeiro ato de abstinência é não ferir os animais. Então, trazendo isso para a doutrina, nós temos realmente que agir como tutores amorosos com animais, compreendendo que vamos agir como tutores não apenas com os animais que convivem conosco, mas olhando todos os animais como nossos irmãos menores, almas que Cristo colocou na Terra para que nós pudéssemos cuidar, zelar e, como você falou, ajudar na evolução. E à medida que vamos ajudando esses animais na evolução, também vamos aprendendo, principalmente sobre o amor. Eu acho que é o grande aprendizado do momento atual da gente, trazendo para o momento atual, é a nossa grande necessidade. Olhar, aprender a amar, ter empatia pelos animais, pelo ser humano, vivenciar o amor na sua forma mais verdadeira, como Cristo nos ensinou.
Temos um longo caminho. Olha, Joana de Ângeles diz que nós estamos no processo de humanização. Então, nós estamos aprendendo o que é ser humano. E o ser humano é amor, é compaixão, né? Então, vejam que nós temos um longo caminho aí pela frente. Mas eu vou dizer uma coisa, aí para os menos crentes no processo de evolução humana, o fato de nós estarmos aqui hoje conversando, discutindo sobre a alma dos animais, trazendo a doutrina espírita num podcast e as pessoas estarem lá ouvindo, já significa que nós evoluímos. Nós já fizemos um grande campo de evolução. Gente, na Revista Espírita de setembro de 1865, Kardec disse que ainda não era o momento de falar sobre a alma dos animais, que primeiro precisava se aprender sobre a alma humana. Olha só, se nós pensarmos sobre o foco histórico, 1865 parece longe para 2020, mas sobre a evolução histórica da humanidade, nós já galgamos vários caminhos, porque hoje a gente está aqui batendo um papo sobre a alma dos animais. E olha, o que eu mais gosto da doutrina espírita é que quando a ciência vem com descobertas, eu fico tão feliz em saber que a doutrina espírita já falava aquilo. Como a gente está aqui falando sobre os sentimentos dos animais, eu vou citar um trechinho pequenininho de uma coisa que nós vamos falar várias vezes aqui, que é a Declaração de Cambridge, sobre a consciência de animais humanos e não humanos. A Declaração de Cambridge foi a conclusão de um estudo de vários grupos de cientistas espalhados pelo mundo, que se reuniram em 7 de julho de 2012 para apresentar todos eles as suas conclusões acerca da consciência nos animais humanos, ou seja, nós, e não humanos, ou seja, aqueles que nós chamamos de animais. Então, eles vão trazer uma série de conclusões neurológicas. Efetivamente, eles comprovam anatomicamente, quimicamente, a existência da consciência nos animais humanos e não humanos, né? Então, nós não vamos entrar nesses detalhes científicos todos, porque não é nosso objetivo aqui. Mas eu queria citar um trechinho só para a gente ver algumas coisas que eles trouxeram de comprovação acerca dos sentimentos dos animais. Eles falam o seguinte, ó, de fato, redes neuronais subcorticais estimuladas durante estados afetivos em humanos também são de importância crucial na geração de comportamentos emocionais em animais. Olha só, falando aí da existência de emoção em animais, em qualquer parte do cérebro de animais não humanos, eles continuam, em que sejam induzidos comportamentos emocionais instintivos, observa-se que muitos dos comportamentos resultantes são consistentes com estados emocionais aprendidos, incluindo aqueles estados internos que estão relacionados aos mecanismos de recompensa e punição. Eles vão falar muito mais aos sistemas associados ao afeto, concentram-se em regiões subcorticais, onde abundam homologias neuronais. Animais humanos e não humanos jovens, sem neocórtex, retêm essas funções cérebro-mente. Eu não vou me ater mais com mais detalhes, porque é um monte de termo técnico, né? Mas ó, eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo pode concluir que, apesar dos termos técnicos que a gente fica tentando entender, estava lá a palavra afetivo, falando que os animais não humanos, ou seja, os animais que nós convivemos, têm emoções, têm sentimentos, então a ciência comprovando aquilo que os nossos olhos já observam. Nós não precisamos, nós que nos reunimos aqui para bater papo, e nesse nós que nos reunimos para bater papo, eu incluo vocês que estão aí ouvindo o podcast, porque vocês podem não estar batendo papo aqui direto conosco na gravação, mas eu tenho certeza que quando a gente fala, vocês vão falando na mente de vocês, falando conosco, com aquelas coisas que nós estamos falando, e concluindo coisas, e eu tenho certeza que vocês, observando em casa os animais, concluem que eles têm emoções, que eles têm sentimentos. A ciência comprovando na Declaração de Cambridge, em 7 de julho de 2012, o que nós vemos o Espírito Erasto falando no Livro dos Médiuns, lá no século XIX, o que nós vemos a doutrina espírita falando aí através de Caibar Schutter no início do século XX, o que nós vimos, as descrições das matérias que nós trouxemos. E eu vou trazer Emmanuel de novo. Eu sou fã do Emmanuel e ele é um fã dos animais, um estudioso profundo dos animais.
de novo no livro Emmanuel, a partir da psicografia de Francisco Cândido Xavier, um texto em que ele fala sobre estes vínculos de amizade, de cuidados entre os animais. Ele diz assim, os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura. Aves existem que se deixam matar quando não se lhes permite a defesa de suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam o feno para um de seus companheiros inutilizado e enfermo. Conta-se que uma fêmea de cinocéfalo, muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho. Certo dia, um gato revoltou-se contra sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto, e a mãe adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas, cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes. Constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Ele diz assim, longe iríamos com as citações, eu posso completar, nós também, viu, Emmanuel? E eu tenho certeza que vocês aí em casa, eu também, né, verdade? O que podemos assegurar é que sobre os mundos laboratórios da vida no universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento do ser. Todos somos irmãos. Olha, de novo aí a doutrina espírita falando sobre os sentimentos dos animais, a afinidade, os vínculos que existem entre os animais, e sem dúvida nenhuma, volto a repetir, conforme nos diz Kardec, atributos da alma, comprovando que os animais têm alma, conforme vai nos falar aí o Livro dos Espíritos, não é mesmo, Tiago? Sim, é verdade. A doutrina, como você já comentou também no podcast, ela é bem vanguardista, ela sempre trouxe essas respostas a várias outras questões que a gente tem também, mas infelizmente a gente ainda não conseguia compreendê-las. E é por isso que a gente hoje tem muito a agradecer à SEAMA e à equipe espiritual da SEAMA, que nos traz essa clareza, essa oportunidade de conhecermos a doutrina espírita e mostrar para todos nós, e o pessoal que está em casa, o quão grande é essa doutrina e o quão consoladora é para nos mostrar que realmente os animais têm uma alma que sobrevive ao corpo, que esses animais possuem sentimentos, possuem afetos e fazem parte da nossa família espiritual, que é o que mais nos consola nesses momentos de convivência com os animais. Olha, é fascinante. Conforme a gente vai estudando, nós vamos nos encontrando nos textos doutrinários e a gente fala, nossa, eu sabia disso, eu sabia daquilo, eu pensava exatamente assim. É incrível. Eu digo sempre que quando nós começamos a estudar a espiritualidade dos animais, é como se nós abríssemos uma cortina, desvendássemos um véu, e os nossos amigos que estão aqui, a Kátia e o Tiago, eu tenho certeza que podem testemunhar o mesmo. Nunca mais essa cortina se fecha, esse véu nunca mais se fecha, um novo mundo se abre. E, quando nós sentamos para estudar a espiritualidade dos animais, a gente achou mesmo que estudar somente a alma dos animais, e nós descobrimos que estudar evolução significa estudar sobre nossa própria alma também, não é verdade? Então é isso, meus amigos. Olha, os animais têm sentimentos, têm emoções, são almas que se vinculam. Entre eles, formam vínculos de amizade, vínculos familiares. Né? Uma situação que eu vou contar agora, eu gostaria de aproveitar para citar aqui, sobre um documentário que me marcou profundamente. Olha, vale a pena assistir. Ele me impactou muito, eu tenho certeza que é o Tiago e a Kátia também. Que é a situação dos animais nos parques aquáticos. O documentário se chama Blackfish, e vale a pena assistir para que nós tenhamos noção dessa realidade, né? Entendamos essa situação. E aí a gente vê o vínculo que eles criam entre eles, uma situação que me deixou muito triste, muito emotiva, né? Dentro desse documentário foi a situação de uma baleia-mãe
que tem o seu filhote separado dela para ser vendido para outro parque aquático, e ela passa vários dias num canto da piscina, lá do tanque em que ela se encontra, chamando o filhote ininterruptamente, inclusive uma fala, né, de lamentação, de dor. E foi uma situação que o tratador conta isso, né? Um dos treinadores conta que ficou bastante chocado com essa situação, e eu também fiquei, porque nós, na verdade, acabamos intervindo na vida deles sem a exata noção de que nós estamos rompendo vínculos profundos de amor, vínculos formados entre almas, absolutamente porque os consideramos coisas, sem compreender que estão aí espíritos em evolução, aprendendo sobre o amor, criando sentimentos, constituindo famílias. E nós intervimos, rompemos e separamos estas famílias, causando dor, lágrimas, sofrimento desnecessário. Não é verdade? Muito bem, meus amigos, vamos passando as nossas considerações finais. Está chegando ao fim mais um podcast, né? E a gente, mais semana que vem, a gente está aí. Tiago? Olha, Sandra, eu tenho profunda admiração por esse assunto, porque, de fato, a gente tem ao nosso redor muitas experiências e muitos relatos que falam sobre a solidariedade nos animais. E se a gente observar realmente um pouquinho mais os animais que nos rodeiam, das pessoas que nos contam, a gente consegue realmente observar esses sentimentos que cada um tem, esses laços de amizade, de amor que eles criam entre eles mesmos e entre eles e nós. Então, eu queria agradecer profundamente a oportunidade de participar deste assunto e conhecer um pouco mais sobre a doutrina e sobre todos os desdobramentos que nós tivemos desde o início da doutrina espírita, que nos fala sobre a alma animal e sobre a nossa responsabilidade para com eles. É isso aí, Kátia, suas considerações finais. Como o Tiago bem falou, quem convive com os animais, quem convive de uma forma mais próxima com os animais, já tem algum caso para contar. Quem nunca viu um animal saudável se aproximar de um companheirinho doente, como se fosse prestar socorro, ou apenas ser solidário? Todos nós podemos contar um caso. A doutrina nos ensina que esses laços que se formam no convívio entre os seres são eternos e que uma alma reconhece a outra por esse sentimento maravilhoso que é o amor. Se nós amamos todas as criaturas, se nós amamos Deus, não podemos eleger uma ou outra espécie em detrimento de outra. Então não temos como separar. Todos os animais são nossos irmãos. Todos os animais merecem, no mínimo, o nosso respeito. Meus amigos, os animais têm emoções, mas os animais têm sentimentos, capacidade de amar. E nós podemos realmente falar 1000 histórias a respeito e notá-las, observá-las, e é o nosso papel como irmãos mais velhos, cuidar deles, e também nosso papel como quem passa a ter conhecimento, divulgar este conhecimento para quem está ao nosso redor, para que a situação dos animais no planeta melhore, para que nós não tenhamos mais a quantidade de abandonos que nós temos, para que nós não tenhamos mais animais maltratados como nós temos, né? Eu queria trazer para cá o reforço imprescindível da responsabilidade que nós temos para com as crianças, porque as crianças são cidadãos em formação, abertos ao campo do aprendizado, do entendimento, muito mais do que nós adultos ainda não trazem, particularmente na primeira fase da infância, os preconceitos culturais que nós já trazemos e que nós temos que desmoronar, desconstruir, para podermos vislumbrar a alma nos animais, as emoções nos animais, a consciência nos animais. Então é imprescindível que nós tenhamos esta noção da responsabilidade de educar as crianças, porque as crianças serão a futura geração que realmente transformará a vida dos animais. Eu queria encerrar com uma colocação que está no livro Alvorada Cristã, do Espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, entrando num texto lindo falando dos animais, e ele encerra dessa forma: dos animais aos meninos,
Não nos maltrate, bom amigo, ajuda-nos a produzir para o bem. Você ainda é pequeno e por isto mesmo ainda não pode haver adquirido o gosto de matar. Não é justo assim colocarmos-nos de mãos postas ante o seu olhar bondoso, esperando de seu coração aquele amor sublime que Jesus nos ensinou? Repito, é uma grande alegria nos reunirmos semanalmente com vocês para o podcast Fala Animal e mande-nos suas sugestões através do e-mail falaanimal@aceama.org.br. Um grande abraço de toda a equipe de voluntários da Aceama e até a semana que vem. Tchau, Thiago. Tchau, Kátia. Tchau, Sandra. Tchau, Kátia. Tchau, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom estar aqui com vocês, falando sobre os animais.